Olá, meus amores. Que alegria estar aqui com vocês. Olá. Vamos começar a nossa live. Olá, minhas queridas, meus queridos. Boa noite a todos, a todas. Que alegria receber todos vocês aqui. Para participar conosco. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Sandra. Oi, Tudo bem? tudo bom? Que alegria, tudo bem? E você? Nossa, alegria minha de estar aqui. É muito bom. Está linda, Emoção, é? sim. Estar com você só vai ser enriquecedor aqui. Ai, que linda. O que eu vou pedir para o pessoal que está chegando, né? Vamos compartilhar aí, mandar aviãozinho, né? Para os seus amigos, para que todos possam estar aqui conosco, né? Nessa noite tão especial com a Sandra. Sandra Oliveira, ela é mentora de carreira, bem-estar e felicidade, né, Sandra? É isso aí. Então, vamos se achegando, É, vamos colocando aí o aviãozinho. é. Vamos convidando aí o pessoal, né? Porque é um tema super importante. Acho que tem bastante gente que vai gostar de saber um pouco do que a gente tem para falar aqui, né? Exatamente. Né? Que é uma linha bem interessante, né? De saúde, né? A promoção da saúde, né? A Sim, gente percebe que, né? Graças ao universo, ao ser divino, né? Nós estamos aí evoluindo com essa visão mais voltada para a promoção da saúde, né? E não somente cuidar das doenças, né? Mas exatamente. É bem isso mesmo. Como as coisas estão mudando, e que bom, né, que estão mudando. exato, Que bom que estão mudando. exato. Então, Sandra, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho, né, da sua trajetória profissional que te fez chegar até aqui. Ah, eu vou falar, mas primeiramente eu vi aqui Mona Lisa. Estou no pronto-socorro, mas estou assistindo. Gente, tá bom, Mona Lisa, se cuide aí, né? Que não seja nada sério, que se cuide mesmo, né? E que bom, porque a gente vai estar falando de bem-estar emocional, então cuidar das emoções no momento de estar no pronto-socorro é muito importante, eu acho, né? Tá? Mas deixa eu me apresentar, então. Eu sou Sandra Oliveira, eu tenho uma trajetória de executiva de RH, de recursos humanos, então eu trabalhei por muito tempo ao longo da minha vida, sempre voltada para pessoas. Na verdade, eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Então, ir para o RH foi algo natural, porque era o caminho de lidar com pessoas. E foi uma grande escola para mim, sabe? De estar e conviver e ver muitas questões emocionais, inclusive, dos funcionários. E essa mudança de comportamento ao longo dos anos, porque muitos anos de carreira, né? São é muito tempo e olhando essa evolução, sabe? Voltando desde lá da reengenharia dos anos 80 para o 90, para cá muita coisa aconteceu, né?
tecnologia veio para ajudar, mas a gente também não soube muito bem o que fazer com essa tecnologia. Então, a gente está pagando um preço muito alto, emocionalmente falando, né? E aí, eu fui estudando ao longo do caminho, eu fui estudando e acompanhando essa evolução da PNL, né? Lá no começo, quando ainda era autoajuda, sabe? Então, eu já começava os meus primeiros passos para a psicologia positiva que eu tenho hoje, mas eu já comecei lá e fui estudando, e fui fazendo alguns treinamentos, algumas coisas relacionadas. Passei por um aprendizado legal com aprendizagem organizacional de Peter Senge na quinta disciplina, que foi muito bacana. Então eu fui evoluindo assim. Num determinado momento da minha vida, eu interrompi esse mundo corporativo para ir para o lado da consultoria mesmo. Cheguei a ter uma consultoria voltada para a gestão de pessoas, porque neste momento eu já trabalhava com orientação profissional. A gente não chamava mentoria de carreira naquela ocasião. Depois, lá em 2008, 2009, que eu fiz o meu primeiro curso de coaching, quando o coaching não era essa poluição sonora e visual e sinestésica que temos hoje, então eu já trabalhava com isso. Então, eu fui construindo a minha consultoria com um foco no desenvolvimento do profissional, para que ele fosse saudável profissionalmente, o indivíduo fosse saudável profissionalmente. Foi aí que eu comecei a olhar para o indivíduo dentro da organização. Por algumas questões pessoais, eu acabei voltando para o mundo corporativo. Tive essa última experiência no mundo corporativo e voltei agora, sim, mais estruturada, voltando mais para a psicologia positiva. Então, hoje eu sou mentora de carreira, eu sou formada em mentoria, certificada em mentoria, sou mentora de felicidade, de intervenções positivas, então eu estou muito voltada à psicologia positiva. Assim, o meu marco mais forte foi em 2018, quando eu participei de um fórum de bem-estar, desculpa, um fórum internacional de felicidade em São Paulo, e o ano passado no Congresso Internacional de Felicidade lá em Curitiba. E aí eu vi muita coisa legal. E aí eu falei, é com isso que eu quero seguir, e é isso que eu estou. Mas vale falar que hoje eu me intitulo como mentora, porque nós só podemos fazer mentoria, um mentor, ele só pode ser mentor de coisas que ele já experimentou. Então, eu sou mentora de carreira, porque pelo RH eu passei por muita coisa. Eu sou mentora de carreira, porque sim, eu me especializei em dar orientação profissional de recolocação ou de mudança de área ou de promoção, o que quer que seja. Mas eu me intitulo hoje, sim, mentora de bem-estar e felicidade. Por quê? Porque eu passei por muitas situações até chegar no burnout, até chegar a precisar de psiquiatra, precisar de psicólogo para me ajudar. E isso fez com que eu fizesse, para mim, uma missão de levar esse bem-estar e felicidade para as pessoas. Tirando essa ideia de que felicidade é um mundo de Poliana, sabe? Que tudo é lindo, maravilhoso. Não é, não. A gente tem perrengue todo dia para enfrentar. Esse conceito Né? de felicidade, né, dá pano para manga, né, Não, Sandra? muito, 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 muito. Porque, infelizmente, banalizaram a palavra Exato, felicidade. Tudo exato. felicidade. Sim, E às vezes as pessoas buscam, eu tô atrás da felicidade, e nem sabe o que é que tá atrás. é, é. Ou então, felicidade é dinheiro no bolso, por exemplo.
exemplo, né? Ah, felicidade é dinheiro no bolso. Até pode ser. Mas eu conheço muita gente que está bem milionário e que está tentando encontrar essa tal felicidade, Exato. Né? Que né? é um estado de constância, né? Assim, não é sempre alegre, eufórico, né? Porque hoje em dia, quando se fala, uma pessoa feliz, imagine uma pessoa feliz, você vai imaginar ela, né? Pois é, Abraçando ar, né? pois é. Pássaros, e na verdade, não, não é bem assim. Olha só que legal, né? O Butão, por exemplo, é um país pequenininho assim, tem 800 mil habitantes. Financeiramente não é, economicamente não é um país rico, não, sabe? E é considerado um dos países mais felizes. A Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo, segundo o relatório da ONU, né? De novo, em 2023. Sabe, se eu não me engano, é o sexto ano que é considerado. Então, é um país gelado, muito Exato. gelado, é neve o tempo todo, né? Pessoas que têm uma cultura de mais fechada, né? Que não é a cultura do brasileiro de abraçar, de beijar. E é um país feliz. Então, olha só, o conceito de felicidade, ele varia muito até de região para região, né? De país para país, de cidade para cidade, de zona norte para zona sul em São Paulo, De sabe? indivíduo. Indivíduo para indivíduo. Então, nossa, vamos desmistificar esse negócio, né? Por isso que eu gosto de falar de bem-estar, porque quando você fala de bem-estar, aí você caminha para o bem-estar e você caminha para a felicidade, porque aí você vai buscar o seu equilíbrio, né? De todos esse bem-estar, né? Eu Olha lá, também, assim, tem alguém falando ali até dos problemas, né? Eu não sei quem que é aqui, deixa eu ver. Ah, é. Mona, eu não sei o sobrenome completo ali, né? Mas está dizendo, olha, eu passei por assédio moral, olha só quantas coisas. Mona Lisa, né? sim. Foi bem difícil. Então, olha só como envolve as questões emocionais aí dentro de um ambiente hostil, né? De trabalho. Tu teve a Mona Zacarella. Deve ser Mona Lisa, é a Mona Lisa, é. Fala aqui que os prontuários de saúde mental nas empresas, isso é fato, gente. Olha, eu digo que eu, por exemplo, por experiência clínica na pandemia, o que eu encaminhei, né, de pacientes assim em estado de burnout grave, grave, foram muitos, né? E sabendo que a clínica é uma fatiazinha da sociedade, né? Você imagina se a gente olhar São Paulo, Brasil, o mundo, Sim, como que sim, estourou, né? sim, exatamente. Então, é muito importante que a gente compreenda o seguinte: sozinho a gente não consegue, sozinho não consegue. Quando eu entrei em burnout, assim, eu reconheci o burnout, né? Porque eu já vinha olhando essas questões há muito tempo, como consultora que fui, né? Como mentora de carreira, de orientação pessoal, profissional. E aí, quando eu comecei a ligar o Lé Concré das coisas que estavam acontecendo comigo, do meu isolamento, do meu medo de mandar um e-mail. Eu ficava olhando aquele e-mail, sabe, Aline, 1 milhão de vezes antes de mandar, porque eu tinha medo de clicar e ter uma reação adversa de que eu estivesse preparada. Eu era uma pessoa já isolada do grupo. Então, era uma situação. Assim, quando eu parei para pensar o que estava acontecendo comigo, aí eu falei, eu estou com burnout. Isso é burnout. Eu preciso tratar. E aí eu fui mesmo buscar ajuda, com psiquiatra, com psicólogo. Aliás, Aline, né?
muito grata pelo trabalho maravilhoso que você tem feito comigo, né? E eu sou essa pessoa hoje porque eu fui buscar ajuda, entendeu? E isso é importante, precisamos deixar claro e desmistificar e tomar cuidado, inclusive, porque nas redes sociais a gente vê muita gente feliz, viu? Só E feliz. E muita gente pregando uma felicidade, sabe? Olha, os 5 passos para ser feliz. Aí você vai lá no carrossel e você lê todos eles, né? Mas você não vai conseguir esses 5 passos se você não tiver ajuda. Eu tenho para mim o seguinte: nós temos um caminho na nossa frente para caminhar. Mas nós temos que caminhar nesse caminho, né? O caminho está lá, ele é estático, ele está parado. Se você não entrar nesse caminho e seguir, não adianta, entendeu? Então, entre no caminho. E precisa também compreender que pessoas vão te encontrar nesse caminho. A primeira vez que eu falei sobre isso, sobre esse caminho, na verdade não era esse o termo que eu usava, o caminho e o caminhar, né? Uhum. Eu falava, eu usava muito aquela história de Moisés no deserto, tá? Religião à parte, eu gosto muito de usar alguns exemplos que são fantásticos. E Moisés no deserto é uma das coisas mais fantásticas que eu sabe, que eu uso para exemplificar. Ele entrou naquele deserto sozinho. Sim. E é um lugar inóspito, né? Só que ele entrou sozinho, mas ele encontrou pessoas que o ajudaram, que deram alimento, que deram uma água e que o ajudaram até ele chegar lá onde ele precisava chegar, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, percebe? Que o caminho está lá, você vai entrar ou não? Você vai aceitar a ajuda das pessoas que estão nesse caminho ou não? Você vai parar no posto para abastecer ou você vai seguir e esperar acabar o combustível? Exato. Percebe? Exato. Então, essas são decisões que a gente toma quando a gente está emocionalmente bem, né? Ou sereno o suficiente para escolher esse caminhar, né? E aí contar com a ajuda de quem precisa, seja psiquiatra, seja psicólogo, seja um profissional de psicologia positiva, de bem-estar e felicidade, porque são todos complementares, né? E a gente Exato. precisa de todos. E precisa dos amigos também, precisa das pessoas à nossa volta, que nos apoiem, né? Sandra, até porque nesse estágio, né, burnout, até a pessoa perceber, né, porque é tão aos pouquinhos, né, é, é, vai pegando pela beirada, sabe, vai te Sim, adoecendo lentamente, né, ao ponto de quando tá perceptível para o indivíduo, meu, ele já não está conseguindo produzir mais nada. E a sim, recuperação do burnout ela é lenta, porque os danos que são causados, ainda mais com assédio moral, são muito graves. Né? Eu vejo casos aí que depois de um ano começou a respirar, porque ainda ouvia vozes do chefe xingando, fazendo o assédio que sim, fazia constantemente, né? Causa sim, realmente um trauma, né? Que até o indivíduo se recuperar, né? Não é de uma hora para outra. Então, sim, precisa sim de uma equipe, de uma, né? Quanto mais pessoas profissionais da área poder ali dar o alicerce nesse momento tão frágil, melhor, mais rápido do indivíduo poder se curar dessas dores, né? Dessas sim. cicatrizes emocionais que ficam, né, Sandra? Exatamente, exatamente. E não é da noite para o dia. Não é. É um exercício, uma lição de casa que você tem que ter, sabe? Todos os dias.
Na psicologia positiva, a gente tem as intervenções que a gente chama, né? Então, são práticas, são atividades, são exercícios, algumas ações que a gente precisa ter, né? Para a gente ir melhorando essas questões emocionais. A felicidade, ela é uma ciência, sabe? E então, por ser ciência, ela é embasada na neurociência, ela é embasada nas emoções, né? Na ciência das emoções, na psicologia positiva. Então, para a gente viver esta felicidade, a gente precisa ter a compreensão de que o nosso lado emocional tem que estar bem, né? Tem aquele desenho, aquele é filme, um desenho? Como é que é? Divertidamente, né? Que fala lá das emoções e tal. Então, todos nós temos emoções que são básicas. Então, é tudo bem a gente ter raiva, medo, alegria, tristeza, enfim. Tudo isso faz parte, né? Mas a gente precisa fazer o alimentar a nossa vida, no nosso dia, o nosso ser, né? De coisas que vão nos ajudar. Tem coisa que funciona para um e não funciona para outro, sabe? Então, assim, eu estabeleci para mim a quarta feliz. Então, toda quarta-feira eu tenho que fazer uma ação de felicidade para mim. Para mim, não para o outro, Essa. tá? Para mim. Por quê? Porque eu tenho como forças, são as forças de caráter que se fala, né, da psicologia positiva. Então, eu tenho forças de caráter que são muito, me caminham muito para o altruísmo. Então, eu preciso muito me presentear, sabe? Então, eu faço isso. Então, toda quarta-feira, alguma coisa eu tenho que fazer, né? Então, ou eu vou ao cinema, ou vou ao teatro, ou eu vou num parque, ou eu vou ler um livro que não seja técnico, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, isso é bom para mim. Ah, vai ser bom para você? Não sei, mas você precisa descobrir que práticas, que coisas que você pode fazer para que você se sinta bem, né? Eu gosto de dividir o bem-estar em várias partes, né? Então, tem o bem-estar físico, bem-estar intelectual, bem-estar familiar, o bem-estar espiritual. Tem o bem-estar de tudo quanto é jeito. E o emocional é um deles, que é o tema da nossa live de hoje, né? Sim. Então, as emoções precisam ser tratadas com muito carinho, sabe? Precisam ser cuidadas. O mundo que a gente vive está pedindo isso, né? Exato. Pela crise, né? A gente, assim, Sim, nunca ficou tão evidente, né, essa questão, essa importância. Eu acho que a pandemia ela veio para trazer uma lente de aumento aí a essas questões emocionais. sim, E se sim, potenciaram, né, de uma maneira assim absurda. exatamente, exatamente. Então, é, algumas coisas que também eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né? Cuidado com o que a gente vê, né? Cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, né? Tinha uma musiquinha que, já há muitos anos atrás, né? Ela fazia parte do grupo de jovens, né? Na igreja. E aí a gente cuidava das crianças, os pequenininhos, assim. Então, a gente cantava para eles assim, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, aí, cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha que fala. Cuidado, ouvido que escuta, né? Então, é bem isso mesmo. Cuidado do que você vai se alimentar hoje, sabe? O que você vai colocar nos seus ouvidos, nos seus olhos, na sua boca, sabe? Porque isso pode fazer bem ou não para você. Há consequências. Sim. A vida é feita de escolhas, né?
Então, quando chegou, por exemplo, na época da Covid, eu chegou um momento, eu tive Covid também, fiquei mal pra caramba, sabe, como muita gente. Chegou um momento, assim, quando eu peguei Covid, fiquei trancada no quarto, né, 14 dias. Eu maratonei uma novelinha lá chamada Chocolate com Pimenta, que agora deve estar passando de novo lá, que eu acho que minha mãe assiste, acho que é essa que ela assiste. Enfim, maratonei. Eu só assistia Chocolate com Pimenta. Eu não queria ver nada sobre Covid. Nada, 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 né? Então, porque aquilo já estava me angustiando. Então, e de lá para cá, eu criei um hábito de assistir só um jornal, de olhar as coisas na internet pelo título e ver aquilo que me chama atenção, de me permitir não saber as coisas todas, de Exato. me permitir. Às vezes alguém vem me falar alguma coisa de política e eu faço uma cara de paisagem, né? Porque eu falo, essa parte eu não vi, né? Mas tudo bem, essa parte eu não vi, porque eu não quis ver, entende? E eu não me sinto mais incompetente por conta disso. Eu só estou escolhendo aquilo que eu quero alimentar a minha alma ou não, né? É a consciência da higiene mental mesmo, né? Exatamente. A higiene mental. Exatamente. Porque tudo que é imagem, tudo que é som, estimula o nosso cérebro. E ele não sabe Sim, identificar se é real ou não. Se está. Olha a exatamente. seriedade disso. Olha a descarga, né, de cortisol, de adrenalina, né, que você acaba aí provocando, né, no teu cérebro assistindo, porque infelizmente os jornais ainda, né, na nossa evolução humana, chama muito a atenção as coisas negativas, né? É, isso é que faz da Ibope, né? A gente até conversou sobre um canal de notícias boas. É verdade. Eu estou seguindo esse canal de notícias boas. Pesquise e fala assim, Estou seguindo. existe coisa boa, né? Porque É, o motivo ainda está aí porque o público assiste, ainda sente essa não, ânsia, né? Essa coisa de querer ver, de querer saber, de é, querer, né? A gente sabe que vivemos, a informação é importante, né? Saber aonde está tendo assaltos, né? Até para você se cuidar. Mas sim, a gente está falando do excesso, né? Do excesso. Música também, né? A música, ela tem um poder, ela é um mantra, gente, é, né? Que música você está ouvindo constantemente? Que tipo de exato. música? Ela diz? Ela diz de sofrência, dor, né? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. São detalhes que no dia a dia a gente nem percebe e tá lá tendo estímulo o tempo Sim, todo. é isso mesmo. Né? E o Olha bem, só quantas coisas, né? sim, e o bem-estar, eu acho que a palavra assim é tão, eu acho ela mais perfeita que a felicidade, né? Ah, eu Porque também adoro. não é, é porque bem-estar é o estar presente, né? Aquela coisa do estar, eu Isso. estou, né? Aqui agora, É, bem, no aqui e agora, essa vivência do presente, né? Acho que isso é é, fundamental também, né, Sandra? A sim, gente voltar-se a atenção ao que eu ganho, né? O que eu ganhei hoje, a gratidão, né? Eu acho que a gratidão ela é um sentimento assim que eleva a gente para um bem-estar muito grande. Por mais que com você tá certeza. angustiado, pega um diáriozinho da gratidão, gente, né? Coloque ali algumas coisas que você no dia que você conquistou para agradecer, vai perceber que a tua vibração mudou, sua vibração mental mesmo, teu estado, né? São pequenos detalhes, né? Porque estamos condicionados ao negativo, né? O ego, ele funciona para prevenir desastres,
para nos preservar perigos. Então, ele vai tentar antecipar problemas. Mas a gente também tem que educar esse ego, né? Existe por trás dele uma alma. E essa alma é que tem que conduzir. Sim, Aí é que entra, né, a mentoria, né, Sandra? exatamente. Né? De entrar nesse Exatamente. sistema onde está tão condicionado, adoecido cognitivamente, né? Pensando só no Sim. negativo, né? Esse olhar, né? O óculos negativo, onde tudo que é negativo eu evidencio, né? Eu E evidencio que... valorizo, né? Esse que é o negócio. Evidencio e valorizo. Eu valido aquilo, né? Exato, exato. E chega a um estágio tão cronificado que quase você escuta que parece que a pessoa curte. Tem uma lista, você começa a conversar, ela tem uma lista de coisas negativas, de novidades negativas para te contar, né? Pois é, Quase que pois uma é. questão, né? Porque o hábito é tão grande instalado ali que não vê aquilo como algo adoecido emocionalmente, uma mente adoecida, Sim, sim. E André. para fazer isso é assim, é muito exercício. É muito exercício. Uma outra coisa que eu acho assim, indo com base no que você falou e que é preocupante, eu tenho falado isso, que é a geração que até tem canetinha já de borrachinha, né? Que é mais fácil de deslizar assim né? Na tela do celular. Então, é assim, o nosso cérebro, ele está tão condicionado a focar no máximo 3 minutos, que é a geração TikTok que eu falo, né? Ou, enfim, um dos Reels e etc., que são 3 minutos que você tem ali, e aí você já passa para o outro vídeo. Só que quando você está num vídeo, naquele vídeo você já não lembra mais do que aconteceu antes. Então, seu cérebro desfocou, já está focando em outra coisa. Então, você está treinando o seu cérebro para quê? Para pensar cada vez menos, para focar cada vez menos. Então, ler um livro, por exemplo, nossa, é meia página, você já está exausto. Por quê? Porque seu cérebro não está acostumado a ler, né? Ele está acostumado mais a ouvir, ele está acostumado mais às coisas, às notícias mais rápidas, né? Aquilo que é mais rápido. Então, é uma mudança também. A gente não pode dizer que a gente vai retroceder, né? A gente não pode dizer, ah, não, vamos abandonar essa tecnologia, porque ela está aí para ficar. Mas a gente precisa também dar condição ao nosso cérebro de continuar evoluindo, né? Focar, fala-se tanto do mindfulness, né? E às vezes as pessoas pensam que mindfulness é só respiração. Não, vamos respirar. A respiração é um primeiro passo do mindfulness, né? Porque quando você concentra na sua respiração, e aí quando a sua mente desvia para alguma coisa, você volta para a respiração, você está ensinando a sua mente a ficar atenta na respiração. Mas o mindfulness, ele é mais que isso, sabe? É você ter a mente atenta para tudo, todas as ações que você vai fazer, as atividades, as práticas. E é um exercício muito legal e desafiador no começo, porque a gente tem a tendência a desfocar. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente faz vários cursos ao mesmo tempo, a gente faz várias atividades ao mesmo tempo. Eu quero tudo agora, e isso é desafiador. E pode causar aí uma pane mental, de repente, né? Preocupante, é realmente preocupante, né? As crianças que nascem já nesse, né, nesse meio, né? Tão difícil, é difícil, gente, é muito difícil, né? Você proibir, não deixar, né? Porque faz Sim, parte deles, né? Da escola, de todo o sistema. Mas exato. isso é fundamental, porque a gente cria uma mente ansiosa.
que não suporta esperar, que é o É, imediatismo, que é uma descarga, né, de endorfina, de adrenalina, né, que nem uma droga, né, inclusive, sim, né, esses sim, toques, né, eu vejo pacientes que desenvolveram ansiedade generalizada por conta de TikTok, que não conseguia dormir. Claro, é estímulo o tempo é, todo, sim, né, para chamar sim, atenção. Então, educar-se, né, se conscientizar, o conhecimento, né, junto com a prática, com o caminho, né, Sandra, como você colocou, né, a gente só vai conseguir caminhando, experimentando, né, tentando, praticando mesmo, né, a atenção sim, plena, né, esse estímulo da exato. atenção plena. A meditação realmente ela é milenar e é o remedinho mais eficaz, assim, Sim, natural que existe, né? sim, é verdade. né? Para ansiedade, né? Para esse imediatismo, essas angústias, né? Então a pessoa ela tá ali buscando a felicidade? Não, eu acho que está mais desesperadamente em busca de tirar esse desconforto interno Exato. Falou bem, é isso e mesmo. vivencia o tempo todo essa busca de nem sei o quê. É, É tão sabe, a busca pela felicidade é tanta que causa infelicidade, né? Porque você fica o tempo todo, eu quero a felicidade, eu quero ser feliz, e você não percebe que a felicidade está ali, né? Você está sempre buscando é aquela cenourinha, né? Então, com a cenourinha ali na frente, tá, eu quero aquela felicidade, eu quero a felicidade. E você não percebe que tudo à sua volta pode ser felicidade, sabe? assim, né? Que quando Isso. olha, por isso que eu falo do bem-estar versus felicidade, né? E a felicidade, ela está muito associada aos prazeres do ego. Prazer, prazer, prazer. É, Sim, é a felicidade hedônica, né, que a gente fala, né? Que é a felicidade do prazer, né? Das essa, coisas materiais, né? a alegria, Então, quando você né? Com é, comida, com drogas. Ai, vamos para balada. Ai, que feliz. Aí você vai observando, né? Aniversários, churrascos, né? É impossível não observar, né? Eu vejo que vai chegando um ponto que fica tão claro o desespero por tirar o desconforto, né? sim, Não é as pessoas, a gente tem a felicidade dividida em duas, né? A gente tem a felicidade que é a hedônica, que é dos prazeres, é a felicidade do ter, né? Das coisas que eu tenho agora, que eu vivo agora, sabe? Então, isso é prazer, né? E tem a felicidade eudaimônica, essa que é a genuína, né? Aquela que realmente te supre. Então, ter um monte de coisa, você pode até ter, mas não é relevante comparado a todo aquele prazer interno que você tem, sabe? É o seu ser mesmo, né? E é isso que as pessoas não conseguem perceber. As pessoas olham muito esse lado hedônico, que é a felicidade externa, e se perdem na busca, né? E não conseguem perceber que é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. o véu de, E às vezes as pessoas. Oi? o véu de Maia, como diz no Bhagavad Gita, né? O véu da, Sim, né? sim, exatamente. Então, quando a gente vai e olha algo, e quando você começa a perceber que esse algo te preenche, sabe? Aí sim você descobre a felicidade. Então, se a gente tem lá nos contos de fada e viveram felizes para sempre, então a gente está acreditando no conto de fadas e a gente vai achar que a Branca de Neve e o Príncipe Encantado, eles nunca tiveram um único problema, nunca tiveram uma adversidade, nunca tiveram nada. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? Porque viver feliz para sempre é possível, sim, mas
tenha certeza que você vai ter suas adversidades no caminho. E tenha certeza que esse viver feliz para sempre, dentro da felicidade eudaimônica, parte do princípio de eu vou me preencher de felicidade e aí eu consigo fazer o outro feliz. É, Se eu não tenho essa felicidade dentro de mim, eu não consigo fazer o outro feliz. sim. Eu falo muito Né? transbordar, né? Transbordar de amor, né? Transbordar de Isso, felicidade. Quando eu transbordo, exato. aí sim, né? Quando eu tô É, cheia dele até transbordar, sim. né? Porque tá vazio, né? Ah, é uma... E compreender também que essas pessoas que vivem essa felicidade são pessoas normais, seres humanos, tá? Não são de outro planeta, portanto, passíveis de cometerem erros, falhas, passíveis de repente, extravasar na raiva, sabe? Tudo bem, está dentro do pacote de ser humano, Sim, né? E a gente precisa compreender que nos dias de hoje, por que está se falando tanto desses temas? E a gente precisa tomar cuidado quem a gente ouve, sabe? Ter certeza se essa pessoa que você está ouvindo é uma pessoa que está estudando isso, estudou, é uma estudiosa do assunto, porque tem muita gente falando coisas que não tem nada a ver aí, né? Mas a gente fala muito hoje em dia, o Tim Lomas, eu gosto muito dele, porque ele está falando do bem-estar global, né? Que ainda é um estudo, começou em 2021, essa quarta onda que se falava da psicologia positiva, mas na verdade a gente está mais nomeando como bem-estar global, a ciência do bem-estar global, e vai muito além da psicologia positiva em si, né? Então, a psicologia positiva, ela teve três momentos, e a gente está entrando num quarto, que é desse bem-estar. Então, essa primeira onda que a gente teve, que foi lá no passado, em que a gente tinha a psicologia com foco, a primeira onda com foco em positividade, então ela olhava assim, o foco era o indivíduo, e todo o lado positivo, né? Vamos trabalhar o lado positivo do ser humano, né? Então, esquece que ele tem suas neuras. Quando a gente vai para a segunda onda, a gente olha a polaridade, ou seja, assim, o indivíduo tem um lado negativo aí também. O indivíduo também tem coisas a serem trabalhadas, teve sim. né? Exatamente. E aí começa a se olhar, né? Como é que a gente pode ajudar o indivíduo dentro dessa psicologia humanista? Então, a primeira onda, ela vai muito do lado da psicologia e da psiquiatria, puramente. A segunda já vai mais para a psicologia humanista, né? E aí a gente vai para a terceira onda, que é mais complexo, que vai além do indivíduo. Então, olha o entorno, né? Então, se você é feliz, eu sou feliz, né? Então, aí a psicologia positiva mesmo, nessa complexidade. Na quarta onda, ela transcende, ela vai além do indivíduo. E começa a se preocupar com o entorno, mas assim, com todo ser vivente, na verdade. Não só o ser vivente, mas também, sabe, a natureza. Então, é olhar o bem-estar, por isso que a gente fala do bem-estar global, da natureza, o bem-estar dos animais, o bem-estar dos oceanos, do céu, sabe? Então, transcende. Então, eu só consigo a minha felicidade genuína, o meu bem-estar, né? Na verdade, só tenho o meu bem-estar se este entorno do planeta e do universo, se isso está é, adequado. Porque se não estiver, a gente vai sofrer as consequências, Exato. né? A gente vai sofrer, a gente vai pagar um preço alto por isso. Então, cuidado com aquele papelzinho que você joga no chão, que é de plástico, sabe?
não é papel, é plástico. Você jogou. Aquilo lá tem um efeito na natureza. Cuidado com aquele bichinho que você está destruindo, que você está judiando, que você está maltratando. Isso tem um impacto, percebe? Ou quando a gente desfaz a cadeia alimentar da natureza, né? Quando se fala-se tanto da extinção das abelhas, por que disso? Porque vai faltar mel para a gente pôr na nossa bananinha com aveia? Não, sabe, porque ela é responsável pelo pólen, por polinizar, por levar a natureza para outros lugares. Então, é um efeito que a gente tem que olhar de perigo para a gente, né? Então, é olhar o todo. Então, esse é o bem-estar global, né? Então, e aí fala, o que isso tem a ver com o emocional? Tem tudo a ver. Porque quando eu desestabilizo todo esse planeta, eu vou ter todo o meu emocional abalado. Porque eu vou adoecer, porque eu vou ter pessoas queridas à minha volta, problemas. O Sim. meu bichinho de estimação também vai adoecer, né? As minhas plantinhas não vão crescer porque vai faltar água para eu colocar lá, elas vão morrer. Sabe? Então, tem toda uma cadeia aí que tem que ser olhado, desse bem-estar. E aí eu, Sandra, aí ninguém me falou, eu nem li em lugar nenhum, mas eu chamo de bem-estar genuíno, entendeu? Perfeito, Sandra, é isso mesmo, né? Porque nós somos biopsicossocial, né? E Exato, somos tudo, é isso aí. o fator ambiental nos afeta diretamente, molda personalidades, né? Se você está lá com estímulo, sendo criado, sem ter abraço, sem ter afeto, vai desenvolver um transtorno, Sim, né, querido? Então, o meio externo influencia diretamente, né? E o exatamente. bem-estar, né, como pilares, né, do bem-estar, o que você sugere, Sandra? Claro que, assim, para a saúde nossa, de um total, genuína, psíquica, é, o Jung fala muito dos 5 pilares, né, que é a saúde, as relações, a espiritualidade, o servir, né, a família, né, tem todo aí um conjunto que vai muito de encontro mesmo com essa filosofia, né, do bem-estar e da felicidade, né? Olha, o que você falou é muito do que a gente já tem na psicologia positiva, né? Que é bem-estar espiritual, o relacional, que é das relações, né? O intelectual, né? Que é importante, o emocional, né? E então, assim, quando a gente como lidar com isso, né? Como fazer isso? A primeira coisa é você perceber o que está acontecendo com você como pessoa, como ser humano, e o que você precisa fazer, que dependa de você para você evoluir. Aí sim, aí dentro disso, você vai falar assim, bom, tá, está acontecendo isso comigo, eu quero evoluir, eu quero melhorar isso, e eu preciso de, de consultar um médico. Eu preciso emagrecer porque eu estou adoecendo por uma questão da obesidade, por exemplo, eu preciso de um endócrino. Eu preciso de um nutrólogo, um nutricionista. Eu preciso de um psiquiatra. Eu preciso de um psicólogo, tá? Eu preciso de ajuda médica. Eu preciso de alguém que me ajude nessas práticas de bem-estar no dia a dia. Porque cada um desses profissionais tem uma responsabilidade nesse seu caminhar para o bem-estar. Estou falando do bem-estar físico, estou falando do bem-estar emocional, estou falando do bem-estar mental, tá? Que também entra nesse contexto.
aí, quando a gente fala assim, tem o bem-estar profissional, e aí todos esses profissionais aí também ajudam, né? Mas quando eu falo do bem-estar profissional, é você olhar também onde você trabalha e assim, olhar com muito critério, né? O que está acontecendo comigo como profissional? Eu preciso deste trabalho, eu preciso desse emprego? Tá bom, preciso desse emprego. Então, o que eu posso fazer que dependa de mim para eu ficar saudável profissionalmente? Então, eu vou buscar ajuda para não cair em burnout, vou buscar ajuda intelectual, então, eu vou buscar cursos, vou buscar me desenvolver profissionalmente. Então, é o bem-estar profissional, tá? A gente não pode colocar a responsabilidade no outro. A gente tem que colocar a responsabilidade na gente, para a gente se cuidar no que a gente precisa, não no outro. Não espere que o outro vá te ajudar, a menos que você se reconheça precisando de ajuda. E busque as pessoas certas para te ajudarem, percebe? Então, se o RH da sua empresa, por exemplo, é um caminho, fale com o RH da sua empresa. Se o Exato. seu gestor é um caminho, fale com o gestor da sua empresa, o seu gestor. Se eles não são, então procure fora essa ajuda para te dar um norte profissional. Porque já aconteceu comigo de profissionais me procurarem, primeiramente assim, Sandra, eu quero mudar de emprego. Eu falo, ok, tudo bem, vamos falar a respeito, eu te ajudo. Bom, por fim, essa pessoa continuou naquele emprego porque mudar de emprego não ia resolver o problema dela, tá? Então, é importante ter essa noção do bem-estar profissional. O bem-estar espiritual é uma outra questão importante também. E isso independe de religião, Exato. tá? Qualquer religião que você siga vai ser importante para a sua evolução espiritual. Ah, eu sou ateu. Tudo bem, você tem uma centelha divina dentro de você, cuide dela. Não precisa chamar de Deus, não precisa chamar de Buda, não precisa chamar de nada. É a sua centelha divina que te faz respirar, te faz evoluir. Cuide dela, Sim. sabe? Então é isso. E até com base nisso, eu até criei um projeto, se você me permite falar agora, Eu do falo, bem-estar viajando, eu falo muito do seu né? projeto. Porque o projeto Bem-Estar Viajando, eu criei justamente para isso. Eu amo viajar. E aí, olhando nas minhas viagens, eu vejo muitas pessoas com celular na mão, né? Fotografa, filma, e tá o tempo todo olhando a paisagem pela tela. E aí eu comecei a olhar assim, mas, meu Deus, essa pessoa está perdendo a oportunidade de apreciar, né? Aquela paisagem linda, de sentir, de respirar aquele ar, enfim. Então, como eu adoro viajar e a minha especialidade é bem-estar, né? É cuidar do bem-estar das pessoas, essa é a minha missão. Então, o bem-estar viajante faz isso. Faz com que você viaje, é uma viagem de turismo mesmo. Tem uma guia de turismo que participa comigo, é uma parceira minha. Então, tem todo o aparato de turismo, né? De seguro viagem, transporte, tá tudo dentro. E convivências de bem-estar, né? Então, essas práticas, essas intervenções da psicologia positiva, a gente vai ter. Então, é para você trabalhar seu bem-estar espiritual, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar relacional, né, das relações, o savoring, que a gente fala muito, né, que é o saborear.
Então, é saborear a viagem, saborear aquele alimento, saborear aquela prática. Então, você vai ter um tempo para você se colocar ali inteiramente e trazer na sua bagagem de volta para casa toda essa vivência que você teve. Então, você vai ter insights, você vai ter práticas que você pode colocar no dia a dia, né? É, e assim, eu acho que é um fim de semana para você olhar para você. Esse é o bem-estar viajando, né? Eu criei com muito amor. Fantástico esse projeto, né? Para quem quer iniciar, né, essa caminhada maravilhosa em busca, né, Exato, do bem-estar e a promoção da saúde, né, como um exato. todo, holística, comece por essa viagem, né? É, Buscando, né? Além de viajar, colocar em prática como é ter, né, de forma plena, né? é, exatamente. E é uma. Eu me sinto confortável de fazer isso justamente por quê? Porque eu sou uma pessoa, um ser humano em constante evolução de bem-estar. Então, Exato. eu só vou mostrar, compartilhar coisas que eu mesma vivencio, né? Que fizeram bem para mim, que podem fazer bem para outra pessoa. E outras técnicas até que são boas também, que podem ser aplicadas, né? Então, quem puder, vá, porque vai valer muito a pena, sabe? E é tudo incluso. Então, Guararema é uma graça de cidade e tem passeio de trem. O hotel é muito legal, o Guararema Park, né? Que é um hotel muito bom. Então, assim, é um grupo pequeno, justamente para a gente ter uma coisa bem intimista, né? Da gente Hum. aproveitar junto cada momento. Então, é muito bom. Faço a mentoria individual também, né? Para quem quer caminhar individualmente, eu também faço. E é outra proposta, né? Sim. Então, E ou construções seja, saudáveis, né? Que também está é, uma dessas práticas de bem-estar, né? É construir relações, laços, redes de apoio, né? sim, Então, sim, concordo que você está construir amizades em grupos assim com o mesmo propósito, sabe? Eu acho isso tão bacana, né? Grupos de viagens, grupos de meditação, sabe? sim. Que tem essa vibe, né? Como o povo fala, de positividade, de bem-estar. Gente, você já vai aí renovando a sua rede, né? Pois Também de pessoas é, que exatamente. têm o mesmo propósito, né, Sandra? Uhum, exatamente. E isso é riquíssimo, né? Porque você está trabalhando o bem-estar nas relações. Não somos agência de turismo, tá, gente? Só para falar, É né? Não é agência de turismo, é um projeto. mais do que isso. Qualquer agência de turismo pode me contratar para eu ir lá e eu faço também, não tem problema, tá? A gente faz o projeto junto. Então, Bem-Estar Viajando tem essa proposta, né? De você aproveitar e ter um tempo para você. A ideia é levar isso adiante, não só Guararema, mas outras cidades, outros lugares, enfim, né? É levar para o maior número de pessoas, para que essas pessoas experimentem, vivenciem, Possa dar o coloquem na agenda, né? sim, né? É, Como se essa experiência fosse o start aí, né? De agora coloque, exato, siga, né? exato. Continue, É, né? a vida é agora, sabe? Você precisa fazer algo agora, é já. Cuidar de você mesmo é já. Não espere, sabe? É, eu acho que a gente tem. Eu, como, assim, por muitos momentos na minha vida de executiva, eu abri mão de questões pessoais, familiares,
de viver algumas coisas pessoais, de viver algumas coisas familiares, alguns momentos familiares. Isso me custou, sabe? Me custou muito. Então, por isso que eu preciso, para mim, é um trabalho? É meu trabalho, mas é uma missão ajudar as pessoas a repensarem seus conceitos, repensarem sua forma de encarar a vida. A vida é uma só e é agora. Eu adoeci muito, sabe? Eu adoeci muito. Eu tô viva de teimosa que sou, né? Eu até brinco, porque minha avó faleceu com 92 anos. Minha avó falava assim: não adianta Deus chamar, eu só vou quando eu quiser. Ela falava assim, né? E foi muito engraçado, porque, assim, em maio de 2014, ela falou assim: cansei, agora eu vou encontrar Toinho. Toinho era a forma que ela chamava meu avô, né? É mesmo, vovô? Vou encontrar Toinho, não quero mais. E dia 3 de julho daquele ano ela morreu. Ela morreu na hora dela, né? Exato. E assim, então eu acho que a gente precisa viver a vida todos os dias como um dia importante, um dia bem vivido. E compreender que, assim, você tem a vida, assim, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, que a gente consiga viver essa trajetória ou este caminhar, sabe, da melhor forma possível, Sim. sabe? Teve um dia que esse start me veio na cabeça uma vez, que eu falei, peraí, o que eu escolho é viver, eu não escolho nem uma coisa nem outra, porque a hora que Deus quiser me levar, Ele vai levar, entendeu? Ponto final, acabou. E aí eu quero ter vivido muito bem, eu quero ter feito a minha missão, eu quero ter deixado o meu legado, percebe? Então é isso, que legado você quer deixar? E, sabe, que, que felicidade você quer deixar, né? A gente percebe quando a pessoa termina com felicidade na vida, né? Ou ficou alguma coisa para se completar? Então, vamos tentar minimizar isso agora. A vida é agora, né? É isso. Muito legal. Gratidão, Sandra, viu? Foi muito linda a nossa live, Amém. cheia de coisas boas aí, que todos possam aí aproveitar ao máximo, né, dessa sabedoria que a Sandra trouxe para nós, né, que possamos dar sequência na prática, né, Sim, buscando esse conhecimento, buscando ajuda, sim. e quem fazer o passeio, é só ir lá conversar com ela no direct, arroba Sandra Oliveira. Mentora, tá? Esse é o meu. E tem o Bem-Estar Viajando, que é, que é um outro Instagram do projeto. Isso Né? Então, mesmo. entre em contato, quer mais informações, fala comigo e a gente vai ser muito feliz junto, pode ter certeza, né? E qualquer outra dúvida, o que quiser fazer, perguntar, entra lá no direct, eu vou ter um prazer enorme de poder contribuir de alguma forma, viu? Muito obrigada, Sandra. Obrigada a cada um que esteve aqui com a gente, doando o que é Gratidão. mais ao nosso tempo, né? Muito obrigada ao carinho de todas. E compartilhem, viu? Compartilhem Sim, a ela também, dividido, né, a colaboração com você, Sandra. Então vai ficar tanto no sim, meu quanto no seu canal, tá bom? sim, exatamente. Me segue lá, Gratidão, Sandra. Um tá beijo bom? no seu Um coração. beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Gratidão por nos Tchau. ouvirem. Muito Tchau.